para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Então, a nossa família está envolvida no ESAD desde o ano de 2003. Faz tempo. Então, ela iniciou com a Nath. Eu comecei no ESAD, eu tinha 9 anos, na época que ainda se chamava Haddad. Foi no ano 2003 e em seguida, em 2004 para 2005, que toda a família começou a participar junto. Veio eu em 2005, daí depois o pai e a mãe, bem seguidos, junto. Isso aconteceu durante 10 anos. Nós permanecemos no ESAD até o ano 2013. O ESAD representa muito para mim, porque eu passei toda a minha adolescência no ESAD. E eu passei do ESAD Mirim, quando eu tinha 9 anos. Fiz o ESAD 1, o ESAD 2, formação de liderança. E durante um ano eu fui líder. Pelo tempo que eu estive no ESAD, essa questão de eu entrar no ESAD com 7 anos de idade, ficar aí 8 anos, então é um tempo que o ESAD representa essa questão de eu crescer em estatura, crescer em fé, em conhecimento, crescer na intimidade com Deus, tudo meio que junto, assim. Então isso é de grande importância para a minha vida hoje, é de grande importância para a minha vida amanhã. Então, durante todo esse tempo, foram muitas aprendizagens, o ESAD proporcionou para nós também mudanças de conceitos e muitas aplicações na nossa vida cristã, principalmente o educar, servir e amar a Deus. Representa ser servo de Deus, representa crer que Deus tem muito mais a cada dia para oferecer. Mas, assim, especialmente a prática do servir, que foi o que mais nós nos desenvolvemos enquanto estávamos no ESAD. Então, foram momentos que possibilitou desenvolver o caráter de Cristo nos encontros, nos acampamentos, nos retiros, onde Deus esteve sempre presente, nos orientando, nos capacitando, onde Deus nos cobriu sempre com os seus cuidados em todos os detalhes. Compartilhamos os sonhos. E nós pudemos participar desses sonhos, enquanto família nossa, enquanto família da fé. Na construção de brincadeiras e jogos, onde nos divertimos sempre com a aprovação de Deus, baseado sempre na sua palavra, né? E louvamos a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado de vivenciar o crescimento, o desenvolvimento do ESAD e fazer parte dessa história, da história do Abner, do Nathalie. Então nós louvamos a Deus por nos dar a oportunidade de vivenciar todos esses momentos em família e na família ESAD. Também, assim, ver os nossos filhos crescendo e se firmando na fé foi muito importante nesse período. E nós também devemos isso primeiramente a Deus e a esse grupo ESAD. ESAD representa a minha vida, então, essa questão de formação mesmo, como filho de Deus. Porque na realidade o ESAD para nós não é apenas um programa, e sim é um ministério que Deus colocou, que semeia na vida das pessoas e que são incontáveis os frutos. A gente não consegue ver, mas a gente pôde presenciar várias mudanças de vida, a gente pôde presenciar pessoas sendo transformadas pelo amor de Deus, uma mudança de vida, uma mudança de hábito também da parte dos ESADs, dos líderes, das famílias, assim como aconteceu com a nossa. E já hoje eu colho os frutos de ter aprendido o educar, o servir e o amar a Deus. Pude contar com a liderança, com a confiança deles. Eles foram meus líderes, não só líderes de base, mas líderes mesmo
eu pude seguir, que eu pude ter como orientação para minha vida, como exemplo para minha vida. Um dos pontos bem importantes no ESAD é que todas as pessoas têm a oportunidade de desenvolver seus dons, talentos e ministérios. Isso a gente também pode acompanhar na nossa família. O ESAD foi o local que eu comecei a me desenvolver em vários talentos que Deus me deu. Eu comecei a reconhecer, me conhecer os dons. Acho que pelo fato de nossa família ser uma família bem multiforme e cada um tem o seu segmento assim, em relação a dons e ministérios, e ver que o ESAD nisso, assim, todos estivemos bem encaixados nessa parte. Assim. Todos tivemos nossa oportunidade, nosso crescimento em relação a isso, como família e como ministério também. E relembrando, que ficou um marco no nosso ministério desenvolvido no ESAD, foi a construção dos jogos. Nós desenvolvemos os jogos e brincadeiras do Imortal, depois foi desenvolvido, está em encaminhamento esse projeto, que é um projeto de Deus. Depois a construção do ESAD Ball, que é uma ideia construída com os exadianos naquele tempo, né? Isso ficou um marco na nossa vida. Né? Os filmes que foram assistidos, onde o Espírito Santo trabalhou na vida dos adolescentes, das crianças. Um dos momentos que mais nos marcou foram as atividades que ocorriam durante os acampamentos, como o culto da fogueira, como as trilhas, os momentos de atividade que a gente pôde compartilhar com todos os ESADs, de todas as fases, também individual de cada fase. Um dos marcos que o ESAD deixa, certamente é o culto da fogueira, que representa muito do cuidado de Deus, da forma como Deus trabalha na vida das pessoas. E eu sei que esse momento na vida dos ESADs certamente marca a vida deles. Todo mundo que passa pelo ESAD fala do culto da fogueira. É que a gente vê assim, nos acampamentos o fato da família, né, estar presente. Assim, A união, né? A gente sempre esteve com a família inteira assim, nos acampamentos. Então, quando a gente iniciou no ESAD, os alunos eles começaram a frequentar quando eles eram um pouco mais acima de 8 anos. E aí, a partir também de insistência dos pais e de pedidos, nós montamos a turma dos pequenininhos, que hoje a gente tem até crianças bem pequenas, né, no ESAD, que não tinha antes. Isso foi numa época bem interessante, e começar a trabalhar com os princípios bíblicos desde crianças de 3, 4 aninhos. Porque os princípios bíblicos, eles se expandiram, né, para essa idade, né, não somente para maiores, mas também começou a perceber a valorização das crianças no reino. E os princípios bíblicos sempre foram importantes na formação do caráter de cada um de nós e de cada uma das crianças também que passou pelas nossas mãos. Soberania de Deus, caráter de Cristo, mordomia, semear e colher, autogoverno, individualidade, união. Pontos fortes do ESAD: perseverança, estar firmado na palavra de Deus, estar sempre em oração, e é um grupo bem organizado. O que eu mais levo para a minha vida do ESAD é o principal objetivo: desenvolver o caráter de Cristo. No ESAD eu aprendi que se eu quero seguir a Cristo de verdade, se eu quero me manter firme com Jesus mesmo, é necessário que eu desenvolva em mim o caráter de Cristo, que eu busque ser semelhante a Cristo, para ir se aperfeiçoando dia a dia, crescendo e também desenvolvendo mais aquilo que Deus quer para a minha vida. Uma obra que vem do coração de Deus, porque está aqui, né, até hoje, e vai continuar ainda por muito tempo, porque o reino de Deus é algo que só vem a ser acrescentado. E o ESAD está nessa, junto com Deus.
simplesmente, então, o ESAD representa para mim ser filho de Deus, aprovado por Deus. Uma vez ESAD, sempre ESAD.